O perdão de Deus não anula a colheita nunca. O que um homem semear, isso ele ceifará. O que semeia para a sua própria carne, sempre colherá corrupção. O que Deus então nos faz? Também falamos ontem, louvado e bendito seja o seu nome. Se nos voltarmos a Ele em arrependimento, Ele nos capacitará com sua graça, para podermos colher a colheita necessária. Qual foi a colheita de Davi? Seu filho primogênito se chama Amnon. Ele comete incesto com a sua irmã. O seu terceiro filho se chama Absalão. Absalão usurpa o seu trono. O seu quarto filho se chama Adonias. Mais tarde que Absalão, Adonias faz o mesmo. Tenta usurpar o trono de Davi. Não consegue como Absalão, mas o tenta. E envolve Joabe. Joabe, esse fiel escudeiro de Davi, é envolvido por Adonias, o filho de Davi. Essa é a desgraça da casa de Davi. Como nós já lemos, seu filho Absalão chegou a não ver o rosto do seu pai por 2 anos. Esse homem, segundo o coração de Deus, não soube ser pai. Definitivamente. Então precisou de uma imensa graça do Senhor para colher tantos resultados dolorosos. Quando quando ele sai de Jerusalém e deixa o trono para Absalão, que o usurpou, ele vai para os vales do deserto, já lemos. Ele é amaldiçoado por um dos descendentes de Saul, chamado Simei, à medida que ele caminha para o deserto, e é dito que ele chega lá exausto. Permanece lá muito tempo. De lá ele escreve o Salmo 63. O Salmo 63 diz que a sua alma suspira por Deus, e que ele considera a graça de Deus melhor do que a vida. Então, amados irmãos, é esse o homem. Que incongruência! Amava a Deus, amava a palavra de Deus, não soube ser um bom pai. E precisou de tanta graça para tanta colheita dolorosa. Que não seja esse o nosso caminho. Então, quando Absalão morre, quando primeiro esses valentes de Davi saem do deserto onde eles estavam, Absalão já estava com problemas nesse trono que ele usurpou. E então esses homens de Davi vão retomando Jerusalém. E Davi faz um pedido. Você se lembra qual é o pedido? Tenham cuidado com meu filho Absalão, por amor de mim. Que interessante, irmãos. Ele não soube criar seus filhos, o fato é claro. Mas veja Davi, esse homem. Não façam mal nenhum a Absalão, por amor de mim. E quando ele vê Absalão morto, livro de Samuel, o que ele tem a dizer? Ele chora e lamenta. Ele diz, meu filho Absalão, e repete, meu filho, Absalão, meu filho. E chora o seu filho Absalão. Esse é um homem segundo o coração de Deus, mas que o Senhor também nos ensine essas lições. Nós não somos excusados, irmãos, por negligenciarmos aqueles que o Senhor nos tem dado para o cuidado deles. E Davi teve que experimentar esse vale de amargura em função desse seu descuido. Então continuemos. Estamos aí. A espada não se apartará da tua casa. Verso 10. Porque me desprezaste. Preste atenção. Se ele amava o Senhor, se ele amava a palavra do Senhor, se ele amava o testemunho do Senhor, em que sentido ele desprezou a palavra do Senhor? Só nos sobra um. Ele desprezou o Senhor e sua palavra no cuidado da sua família. Que sério assunto, irmãos. É esse. Tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser a tua mulher. Davi desprezou a palavra do Senhor. Davi não exerceu o cuidado devido à sua casa. Davi tomou a mulher de Urias, o heteu. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti,
E tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol. E quem fez isso foi exatamente Absalão, o seu filho, quando usurpou o seu trono. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Então disse a Natã, e como já falamos na língua original, são só 2 palavras que Davi tem a dizer: pequei, Senhor. Aqui na nossa tradução, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor. Veja que não é Natã compadecido de Davi, não é Natã que está aí no seu gabinete de aconselhamento pastoral, tirando suas conclusões. Aqui eu tenho um vaso que já se arrependeu, então agora é preciso ministrar um consolo a ele, não é? Isso tem lá o seu lugar, mas Natã está fora de cogitação. Ele está dizendo, o Senhor, o mesmo que me enviou aqui para te dizer essas palavras, o mesmo que te diz, tu és o homem, esse mesmo Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Que hora Davi está vivendo? Um turbilhão, tudo ao mesmo tempo. Seu pecado, a luz de Deus através de Natã, a exposição do seu pecado e ao mesmo tempo a ministração de Natã. Esse Senhor te perdoou, não morrerás. Mas, posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, e aí está uma frase importantíssima, porque Natã, o profeta do Senhor, falando pelo Senhor, as palavras do Senhor, está dizendo que o pecado de um servo ou serva do Senhor nunca tem um limite apenas individual, e que isso seja uma lição muito clara e solene para nós, queridos irmãos, para nós todos. Ele sempre afeta o testemunho do Senhor e faz com que os inimigos do Senhor blasfemem contra o Senhor. Veja ele, o abençoado, veja aquela, a ungida, veja aquela família, este ou aquele, os inimigos do Senhor blasfemando contra o testemunho do Senhor, porque desprezamos a palavra do Senhor. Também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. Que frase importante. Talvez qualquer um de nós devia dizer, esse homem reconheceu o seu pecado em uma frase tão curta, ele é o rei. E ele disse, eu pequei. Agora eu preciso fazer mais ou menos como os amigos de Jó fizeram com ele. Vou ficar aqui 7 dias na corte, ele vai precisar de muito consolo. Não foi isso que Natã fez. Natã terminou o seu encargo e foi para sua casa, porque o assunto é entre Davi e o Senhor. Então, temos o resto da história. No verso 24 é dito assim: então Natã veio a Batseba, consolou-a, o filho morreu, Davi intercedia por ele enquanto ele estava vivo, porque ele adoeceu. Quando ele morreu, os servos de Davi, veja de novo o paradoxo, disseram, agora como é que nós vamos dar a notícia para o Davi? O Davi estava em prantos, não comia, não bebia, trancado, intercedendo por esse menino, agora o menino morreu. O que é que nós vamos falar para o Davi? Davi vai morrer junto com ele. E quando eles dão a notícia, Davi lava o rosto, se levanta, come, bebe, e o assunto está terminado. Ele diz o que poderia eu fazer. Enquanto ele estava vivo, eu estava diante do Senhor, agora que ele partiu, o Senhor é soberano. Então no verso 24, Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã. Estamos lendo esse versículo, é claro, propositalmente. Se Natã fosse de alguma forma Natã, o profeta, e a mensagem de Natã, eles fossem como intrusos na vida e no coração de Davi, irmãos, tudo que Davi ia querer é esquecer esse Natã. Quem sabe até mandar matá-lo, não é? Natã, ou Davi, deu o nome de Natã ao seu filho. E agora, para podermos entrar, você vai ter que me suportar um pouco hoje, entramos no Salmo 51. Se você consultar 1 Crônicas 3:5, anote aí, você vai ver uma coisa. Você vai ver então que esse Natã, como está escrito aí, era o filho de Batseba, lá está ele, 1 Crônicas 3:5, e Lucas 3:31.
Genealogia de Cristo, Lucas 3:31. Lá está a genealogia do Senhor conforme Lucas. Sabe o que acontece nessa genealogia? E Davi gerou a Natã, e então de Natã o seu filho, etc, etc, e até Cristo.